No vídeo de hoje vamos viajar no tempo e conhecer as coisas antigas da roça, aquelas que moldaram a vida no campo por décadas. Desde as ferramentas rudimentares até as máquinas movidas a diesel, o modo de vida no interior era marcado pela simplicidade e engenhosidade dos agricultores. Vamos explorar como as fazendas e sítios funcionavam antes da modernidade chegar ao campo. No passado, os agricultores, sem acesso à tecnologia moderna, desenvolviam engenhocas e ferramentas para facilitar as tarefas diárias. Um dos exemplos mais notáveis é o engenho de moer cana, movido pela força humana ou animal, e usado para a produção de melado e açúcar caseiro, usados amplamente no dia a dia na roça. Outra ferramenta comum era o arado rústico, também movido por tração animal. Bois e cavalos puxavam o arado, preparando a terra para o plantio. Era um trabalho árduo, mas fundamental para garantir boas colheitas. A tecnologia era tão simples quanto eficiente. O que faltava em modernidade era compensado pela força e determinação dos agricultores. Outro exemplo interessante é a desnatadeira manual, que era usada para separar o creme de leite e fazer a manteiga. Naquela época, gente, essa máquina já era considerada uma modernidade e ajudava as famílias rurais a processarem seus produtos de forma mais rápida e eficiente. Pessoal, para quem não conhece, esse que se chama o tarbastelador, ó. Ele trabalha nessa função, ó. Vamos! Vai! Esse é a terra o fumo, ó. A carpideira carpe e ele trabalha nessa função aí, ó, aterrando a lavoura de volta, ó. Esse é o velho sistema antigo aí, ó, que ninguém tem mais, né? Ó, o cavalo tá aí, já rodei 24 km hoje. Mais 2 linhas e parar para descansar. Mas vocês já debulharam milho com essa máquina aqui? Meu chapéu! Fala galera, achei essa ferramenta aqui na fazenda onde eu trabalho aqui, ó. Ferramenta muito antiga e eu acho que só quem mora na roça vai saber o nome dessa ferramenta aqui, ó. Ela era muito usada antigamente, eu acho que hoje em dia eles não usam muito ela não, mas antigamente era muito usada. Eu quero saber quem sabe o nome dessa ferramenta aqui e para que ela era usada. Eu vou dar só uma dica aí. Ela era usada em cavalos. Um burro, um jumento, uma corda aqui, o cachorro sai pra lá, Zé, pra lá. Aí o jumento, o burro puxando aqui e é um controlando aqui, ó, pegado aqui, ó. Deixe nos comentários se já tinha visto uma dessa. Do plantio, andando aqui na fazenda aqui agora, encontrei aqui no meio do pasto. Ali aparentemente é um pilão, a mão de pilão. Aqui é onde cai a água, o pilão trabalhar. Com o passar do tempo, as máquinas começaram a tomar espaço nas fazendas. Mesmo os rudimentares, essas máquinas, movidas a antigos motores a diesel, transformavam a vida no campo. No entanto, esses motores exigiam um esforço gigantesco para ser ligado. Quem nunca viu um agricultor suando igual tampa de chaleira ao tentar dar a partida em um desses motores pesados? Essas máquinas foram fundamentais em processos como o beneficiamento de grãos, sendo usadas para limpar, descascar e preparar feijões, milhos e outros cereais. Além disso, eram amplamente utilizadas na preparação da ração e silagem para os animais. Apesar da dificuldade, o uso dessas máquinas representou um grande avanço para os agricultores da época, que dependiam menos do trabalho manual e ganhavam mais produtividade. Antes da chegada dos tratores, o transporte e muitas tarefas na roça eram realizadas com veículo de tração animal.
Bois e cavalos eram essenciais para puxar carroças e arados, e esse método prevaleceu por muitos anos. O trabalho, embora eficaz, era extremamente cansativo, tanto para o agricultor quanto para os animais. Com a chegada dos motores a diesel, houve uma revolução no campo. Esses veículos robustos e poderosos transformaram a agricultura, aumentando a capacidade de produção e diminuindo o esforço humano. Mesmo sendo máquinas rudimentares, os tratores marcaram uma transição importante, substituindo os carros de boi e outros métodos antiquados de transporte e trabalho. Ó, pra quem quer ver coisa antiga, encontrei aqui, ó. Esse aqui é um Tobata. Quem se lembra do Tobata? Isso aí pra roçar, ó. O Tobata é aquele lá, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é um outro. Olha, ó. Bem pequenininho. Olha o luxo isso aqui, ó. Isso aqui puxou plantadeira. Mas isso já é tempo do IPA, olha aqui, ó. Anterior à mecanização, o trabalho manual dominava a rotina da roça. Colher arroz, uvas e outros produtos agrícolas era um trabalho que demandava força e perseverança. As ferramentas para essas tarefas eram simples: facões, enxadas e foices. Tudo era feito com as próprias mãos, o que tornava o trabalho árduo e demorado. O beneficiamento dos produtos também seguia o mesmo padrão. Para limpar o arroz, por exemplo, era necessário bater os feixes manualmente para soltar os grãos. Todo esse processo, gente, envolvia horas de dedicação e suor, mostrando a força de vontade e resistência do homem do campo. Começando a colheita do arroz, ó. Colheita manual, cortado no cutelo e batido na banca. Estamos aqui hoje só a família mesmo. Se você pensa que essa dureza era exclusiva das terras brasileiras, está enganado, viu? Em outros países, especialmente na Ásia, o trabalho nas fazendas também era, em muitos casos ainda é, extremamente rudimentar. Países como China e Índia sempre tiveram uma tradição agrícola, onde a tração animal e o trabalho humano são pilares da produção rural. Por lá, o uso de animais para arar a terra e a colheita manual permanecem comuns em muitas regiões. As máquinas rudimentares, movidas a diesel e até mesmo pela força humana, também fazem parte do dia a dia desses agricultores. Em algumas áreas, gente, mais remotas, a vida no campo parece parada no tempo, com agricultores vivendo como se estivessem no século passado, usando os mesmos equipamentos de décadas atrás. I might whisper it. Will you tell me, am I doing it shortly or when? Yeah. Whereabouts do I hit it? We haven't prepared for this. Give me that. You come around there. See that thing there? Yeah. Hit that. Fire in the hole!
antigamente era marcada por engenhocas criativas, ferramentas simples e muita força de vontade. Máquinas rudimentares começaram a facilitar um pouco o trabalho, mas o esforço humano sempre foi o maior aliado do agricultor. Mesmo em países distantes, essa realidade se repetia e até hoje algumas regiões vivem como se o tempo não tivesse passado. Essas histórias e essas memórias são fundamentais para entender como a agricultura evoluiu e como o trabalho no campo moldou a vida de tantas gerações. Então, se você quer saber mais sobre essa vida dura e ao mesmo tempo fascinante na vida do campo, continue assistindo aos nossos vídeos e mergulhe no passado de sítios e fazendas. Obrigado por assistir e até a próxima!